Muito bem, nós começamos agora mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, na qual nós tratamos de assuntos relacionados ao mundo do trabalho, coisas da atualidade e coisas da história do sindicalismo. Hoje nós vamos falar desta revista aqui, 1968 ou 68 e os Trabalhadores. É uma história que abrange os trabalhadores, né, as categorias industriais especialmente, os estudantes, o movimento estudantil ganhou muita força naquela época, e a resistência à ditadura, uma resistência ampla, né, de vários setores da sociedade. Eu entrevisto a Carolina Rui, que é a editora da revista e é uma das comandantes do Centro de Memória Sindical. A revista é publicada pelo Centro de Memória Sindical, que está aqui na capa, fundado em 14 de junho de 1980. Carol, por que o Centro lançou essa revista que não é necessariamente sindicaleira? Então, essa revista, o objetivo dela é registrar principalmente as movimentações sindicais que tiveram em 68, que pouco se fala nisso, se fala muito do movimento estudantil, né? Quando se fala em 68, é principalmente lembrado pela Revolução dos Costumes, pelo Maio de 68 francês, pelo movimento estudantil, mas pouco se fala nas greves, das movimentações dos trabalhadores na Europa, mas principalmente no Brasil, né? Então, a gente teve a greve de Contagem, em abril, que foi a primeira greve que enfrentou a ditadura militar. E foi uma greve de metalúrgicos? Greve dos metalúrgicos de Contagem. Foi uma greve por reivindicação salarial, eles estavam reivindicando um reajuste de 25%, porque naquela época tinha o salário dos trabalhadores estava arrochado, né? Não estava acompanhando a inflação, então o custo de vida muito alto. Então os trabalhadores fizeram essa greve, que foi uma grande greve. Então a gente fez uma entrevista com o Vital Nolasco, que participou dessa greve, uma entrevista super longa, que ele explica a greve e tal. Essa é uma das coisas mais importantes. Depois teve o 1º de maio, em 68, que foi organizado pelos trabalhadores também. Na verdade, o 1º de maio foi um ato organizado oficial pelo governador Abreu Sodré. E alguns sindicalistas organizaram um ato de repúdio, um ato de boicote àquele 1º de maio. Então, a gente fala bastante disso também na revista. E foi aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo? Isso, na Praça da Sé. Foi principalmente organizado pelos metalúrgicos de Osasco. Tá. Na verdade, o boicote ao 1º de maio ele veio a partir de uma organização do movimento intersindical anti-arroxo, que começou em 67, programou várias atividades, mas o movimento abrangia vários sindicatos em São Paulo, né? Sindicato Metalúrgico São Paulo, vários sindicatos, enfim, não só de metalúrgicos, de outras categorias também. Então, o movimento foi minguando porque acabou tendo umas divergências internas. E o que ficou do MIA, que é o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, foi esse ato de boicote ao 1º de maio, que foi principalmente protagonizado pelos metalúrgicos de Osasco e muito também ajudado pelo movimento estudantil. E, por último, que teve mais importante, em 68, dos trabalhadores, foi a greve dos metalúrgicos de Osasco, que teve um caráter mais político do que a greve de Contagem, embora tenha sido depois, foi em julho, né? Mas ela já teve um caráter mesmo de enfrentar a ditadura militar, contra a repressão, também reivindicando o ajuste salarial, contra o arroxo e tal. Bom, a greve de Osasco ficou conhecida como greve da Cobrasma, mas não foi só na Cobrasma, né? Não. Então, foi uma greve que foi organizada pelo sindicato, que era presidido pelo Zé Ibrahim, nessa época. O Zé Ibrahim entrou na presidência do Sindicato Metalúrgico de Osasco com 19 anos, em 67. Em 68 ele tinha 20, né? Era um jovenzinho. E aí, como o sindicato não podia organizar greve,
eles fizeram de uma forma que ela começasse a partir das comissões de fábrica. Então, uma forma que ela parecesse uma manifestação, parecesse não, foi uma manifestação interna dos trabalhadores, tá, mas que ela começasse de dentro da fábrica. Então, ela começou na Cobrasma, foi a primeira fábrica que parou, mas também tinha a Lonaflex, a Braseixos, todo aquele eixo Brau-Boveri, de fábricas metalúrgicas. E grandes, né? Empresas grandes. Bem grandes. Perfeito. Ô, Carol, mas tem um aspecto também de 68 muito conhecido aqui perto, né? Às nossas costas, aqui a 50 metros, aconteceu a Batalha da Maria Antônia, que aqui atrás fica a Faculdade de Filosofia, a antiga Faculdade de Filosofia da USP, e na esquina o Mackenzie. Houve a famosa Batalha da Maria Antônia. O que foi essa batalha? Então, essa batalha, o Zé Dirceu fala bastante dela, né? Que o Zé Dirceu também participava da... Ele começou no movimento estudantil como uma liderança política, tal. Ele era presidente da UEE. Aí eles começaram a se organizar contra a ditadura militar, os estudantes, tal. E ajudaram no 1º de maio, como eu falei, né? Eles organizaram a segurança do 1º de maio. E aí eles começaram a fazer um movimento de ocupação das universidades. E ocupar para não só ficar lá sem fazer nada, ocuparam para... faziam atos de resistência, palestras na USP, que a Maria Antônia, a USP era justamente aqui, né? Era a Faculdade de Filosofia, né? Filosofia e Economia tinha aqui na época. É isso. E daí veio a repressão e teve esse conflito entre os estudantes que estavam fazendo esses atos de resistência e a polícia, tal. E também tinha os estudantes de direito ligados ao CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que era alojado aqui no Mackenzie. É isso, tinha os estudantes do Mackenzie também, que tinha toda uma disputa entre os próprios estudantes, né? Aí depois também porque a batalha foi em outubro, né? Não sei, eu não me lembro. Foi em outubro, e logo depois teve o Congresso de Biúna, que foi em outubro também. Então, a partir disso, eles já se organizaram para fazer essa tentativa de Congresso da UNE, em Biúna, que também foi reprimida pela ditadura, e o Congresso acabou não acontecendo, né? Porque prenderam todo mundo. Prenderam todo mundo. Acabaram descobrindo, porque eles foram para um lugar que tinha pouca gente, aí a movimentação do comércio ali acabou chamando muita atenção e alguém acabou avisando, assim. Mas é muito interessante você ver isso na revista, porque o José Dirceu tem uma visão de como foi esse processo todo, e o João Guilherme tem uma outra visão totalmente diferente, assim. O João Guilherme acha que é um movimento que podia ter sido dialogado, que podia ter sido no CRUSP, que podia ter sido melhor dimensionado de uma maneira que o Congresso de fato acontecesse. Mas o Zé Dirceu acha que não, pela visão dele, isso não havia espaço para diálogo e a repressão estava, enfim, ia pegar de qualquer jeito. Perfeito. Carolina Rui, eu vi aqui na contracapa, muitas entidades deixaram seus logotipos, né? Deixa eu mostrar aqui, Ariane. Tem sindicatos, federações, confederações centrais, né? Eu quero saber como é que vocês viabilizaram a revista. Essas entidades são parceiras do Centro de Memória Sindical? Primeira pergunta. E se elas se cotizaram também para bancar, parece que foram 11 mil exemplares, é isso? Foram 11.500 exemplares. Essas entidades que têm o logo na contracapa, assim, são as entidades que compraram uma cota da revista. A gente fez uma venda antecipada e as que compraram tiveram esse espaço, né? Algumas delas são filiadas ao Centro de Memória Sindical, algumas delas pagam mensalidade e tal, mas nem todas. Algumas estão aí só porque compraram essa revista especificamente. Agora, Carol, essa revista vocês já disponibilizaram na internet ou haverá um tempo para fazer isso? Não, a gente não tem disponibilizado assim, porque desde 2016 a gente tem lançado ano a ano um material assim, né, geral, que a gente faz esse mesmo formato. Assim. E a gente disponibiliza assim textos individualmente, textos separadamente, assim.
A gente não está disponibilizando o PDF assim da revista, digamos assim, ou então aquele tipo que você lê, assim, sabe? A gente disponibiliza um texto ou outro. Eu coloquei agora a entrevista do Vital, por exemplo. Eu coloquei o vídeo dela. Do Vital Nolasco. Do Vital Nolasco. Eu já coloquei também o do Del Ruio, eu coloquei o texto. Então, a gente vai colocando alguns textos, assim, mas não a revista inteira. Entendi. Carol, e vocês, pelo Centro de Memória Sindical, têm alguma nova publicação já no horizonte? Você pode aqui passar em primeira mão para a agência sindical? Então, a gente não tem ainda, na verdade. A gente vai fazer algum projeto, a gente está ainda fazendo uma pesquisa, um levantamento sobre o que seria mais interessante, né? Mais geral, assim, de interesse geral dos sindicatos e dos trabalhadores, que seja legal lançar em 2019. Mas a gente ainda não tem nada formalizado ainda. Hay que ter la plata, né? Precisa ter dinheiro, senão você custa caro, viu? Essa brincadeira aqui. Tá bom, obrigado. Ô, Carol, agora falando sério, né? Não, nós estamos falando sério, mas falando mais sério ainda. Como é que faz uma entidade para se associar ao Centro de Memória Sindical? O Centro de Memória, os filiados são sindicatos, né? A gente não tem filiado pessoa física. Então, são sindicatos, federações, confederações e central sindical. E pagam uma mensalidade? Paga uma mensalidade. É só entrar em contato com a gente manda uma ficha de filiação e os sindicatos pagam uma mensalidade, que é tipo meio salário, um salário mínimo, gira em torno de um salário mínimo. Podendo ser meio salário mínimo, um salário mínimo e meio, mais ou menos isso. E eu tenho aqui, então, Rua do Carmo, 171, terceiro andar, Sé, São Paulo, bem no centrão de São Paulo. Telefone 3227-4410. E qual é o site? É www.memoriasindical.com.br. Muito bem, quero agradecer a Carol Rui, que falou sobre esta revista, 1968 e os Trabalhadores, falou do Centro de Memória Sindical, de várias pessoas e personalidades que participaram aqui com entrevistas, como o Vital Nolasco, João Guilherme Vargas Neto, Zé Luiz Del Ruio, o José Dirceu e tantos outros que tiveram, de certa forma, alguma atuação importante nesse período. E a revista, ela pode ser comprada ainda? Ela pode ser comprada nos sindicatos que compraram, né, suas cotas. Sim. Ela pode ser comprada no Centro de Memória Sindical, né, que você já deu os endereços. Pode ser comprada nos sindicatos comerciários, na UGT, que comprou também, na Força Sindical. Pode ser no Centro de Memória, acho que é mais fácil. Bacana. Obrigado, Carol. Forte abraço, até o próximo vídeo da semana.